procuram dar-lhe cercando-a de conforto e bem-estar, sobrevêm as crises de pranto, exclamações, delírio de culpa, de perseguição, incomodando a própria vizinhança. Diz que ninguém gosta dela, tratando-a como se fosse uma indesejável, mulher perigosa e que bem sabe não prestar mesmo. Com essas manifestações, genros e filhas envidam esforços para que sua permanência em seus lares seja a mais curta possível, evitando também grande convivência com os netos, ao todo 16. Com um genro médico e os outros em boas condições financeiras, há anos que procuram proporcionar-lhe todos os recursos preciosos para o seu tratamento e se acham desanimados com a correria por consultórios médicos e laboratórios. Exames em quantidade e chapas de raios-x em número espantoso, contribuindo para o desanimante a diversificação dos diagnósticos que variavam ao infinito como involução, senilidade, estado pré-senil, arteriosclerose, sífilis cerebral, lesões vasculares, parafrenia, psicose maníaco-depressiva com intervalos lúcidos, psicose de situação e reação, personalidade psicopática. Como médico que poderia pensar da medicina? Era vitimada, de fato, por ideias delirantes, sistematizadas, insidiosas, excitação psíquica, panfobias, agitação e depressão, delírio de culpa, melancolia, tristeza e depressão. Não se constava, porém, empobrecimento intelectual, decadência mental própria da velhice. Não havia manifestações de origem endócrina. Toda atividade psíquica normal. Memória retentiva e reprodutiva normal. Pressentimos as tragédias costumeiras. Memória retentiva e reprodutiva do perispírito, progressivamente liberto dos liames da matéria, no desgaste natural causado pelos anos. Há anos que o colega, por uma curiosidade natural, lia as obras espíritas, porém, jamais assistira a uma reunião, mormente de um trabalho especializado de curas. Os demais da família eram católicos, exceção da paciente que recusava veementemente qualquer contato com as igrejas e padres. Recorremos às sombras amigas, e, após alguns dias, em nossa companhia, em reunião especializada, assisti o relato das causas que tanto tempo perturbavam a paz, a tranquilidade daqueles lares e, sobretudo, das causas que desorientavam a medicina oficial à qual recorrera tantas vezes e com tantas esperanças. Após demorada e dificultosa incorporação, assim se manifestou a entidade esperada. Vivi, até agora, como que envolto em um nevoeiro denso, percebendo ruídos e vozes sem conseguir localizá-los, e, raras vezes, para meu tormento, me sendo possível distinguir suas características. Espécie de sono, um pesadelo eterno, desejando acordar, voltar à realidade da vida, sem o conseguir, debatendo-me contra a tortura, a angústia e o desespero. Com a minha presença, agora, nessa casa, esse nevoeiro se foi desfazendo e já percebo claro, através dos quais vejo, sinto a realidade do meu estado. Aos poucos sinto as lembranças do passado e a realidade do presente. Vivi na capital, época em que, nos meus últimos tempos, assisti ao sofrimento do povo, sem leis, sem garantias, chafurdando na miséria, mendigando pão, enquanto as camadas ricas embarcavam para a corte, à procura de orgia e de luxo, esquecidos do povo escravo, que as olhava com um misto de revolta e de desprezo. Na verdade, falava-se muito em revolta, e as violências se acentuavam dia a dia, e as prisões viviam repletas. Morava em uma travessa próxima do mar em casa de uma fidalga, onde fazia o papel de criado escravo das suas determinações, subjugada pelo temor devido à influência da qual ela usufruía junto ao clero e da nobreza. Sua casa era um ponto de reunião onde, a par de uma religiosidade fanática, com capela particular,
Existiam salas onde se reuniam grandes e poderosas personalidades da época em suntuosos banquetes regados com vinho fino. Ela vivia dos favores oficiais que não lhe negavam fartos meios pecuniários em troca de noitadas alegres em companhia de moças, crianças ainda, que ela atrai ora com ameaças, ora com dinheiro tão difícil em uma época de misérias, arrebanhando-as até mesmo, em uma casa de recolhimento para órfãs. Por sua influência e por conveniências de seus comparsas, foi fundada, naquela época, uma casa para os expostos. Foram inúmeras as vezes que, altas horas da noite, fui buscar, em casas pobres e ricas, o fruto pecaminoso daquelas noitadas alegres e depositá-los naquele nicho disfarçado para ser criado por mãos alheias. Não avalia, Senhor, como se impregna nos meus ouvidos o choro daqueles inocentes. Era com mágoa, revolta e piedade, que atravessava becos e vielas, no silêncio das noites, levando aconchegados ao coração, aqueles fardozinhos para a roda, encobrindo crimes infames. O medo, o temor de vinditas era maior, todavia. Era uma época de privações e temores, em que a justiça era o poder do mais forte, que o povo desesperado vivia sobre o chicote e as patas dos cavalos. Época em que o ouro falava mais alto que os sentimentos dignos. Que poderia eu fazer senão a obediência cega e escrava, cumprindo determinações daquela alma negra escudada na força do clero, na riqueza dos mandatários e na malvadez do coração. Infelicitou lares, desfez ilusões, provocou lamento, arrancando recém-nascidos dos braços das mães. Um só de seus olhares sufocava qualquer gesto de rebelião e de protesto. Em uma oportunidade em que ela se achava enferma, fugi daquele antro e nunca mais tive notícias. Após esses acontecimentos tive outra reencarnação e voltei para o espaço segundo me revelaram aqui, vitimado, ainda moço, por um acidente de estrada de ferro nas proximidades do Rio de Janeiro. A médium demonstrava esgotamento. E enquanto outros procuravam ampará-la, nós dois, médicos terrenos, olhamos-nos demoradamente e, através do seu silêncio, pude vislumbrar a tempestade de pensamentos e resoluções que turbilhonavam no seu cérebro. Ali estava bem patenteado o diagnóstico que a medicina terrena procurava em vão, lembranças retidas, guardadas em seu perispírito e que se manifestavam tocados pela justiça divina. Suas ligeiras leituras a respeito da doutrina serviram de base para compreender e saber analisar perfeitamente o resultado daquele trabalho de pesquisa. Ela via e sentia, nas filhas atuais, algumas daquelas infelizes que mandara arrancar dos lares humildes para entregá-las à concupiscência dos seus amigos. Nos genros, pressentia os namorados e os ricos noivos os quais, sob sofrimentos e angústias, viram derruir as suas esperanças. Nas netinhas, a imagem viva das crianças, enviada à casa dos expostos e sentia todos eles, vítimas passadas, se levantarem ante a lembrança de seu espírito verberando a maldade, a hipocrisia e os interesses ignóbeis. A princípio, amparada pela matéria ainda resistente, apenas por espaços de tempo, ligeiramente, sentia laivos das lembranças que dormitavam no perispírito. Com o decorrer dos anos, matéria enfraquecida pelo natural desgaste do tempo, sensivelmente se foi libertando do presente e, sensivelmente repassando as páginas do passado. No choramingar de cada netinha sentia aflorar, no perispírito, a lembrança dos instantes durante os quais, indiferente às dores e os desesperos das mães que a sua maldade conspurcara e, como reflexo, as imprecações daqueles espíritos inocentes, protestando contra a sua retirada do seio das mães, para serem lançados nas voragens de uma vida incerta. No olhar das filhas, se notava o respeito e a gratidão, sentia também lampejo de medo e terror, mesmo terror e mesmo medo que infundia, quando as obrigara se entregaram para a satisfação de desejos menos dignos.
Quando via suas filhinhas dela se aproximarem, sentia dentro de seus próprios seres os mesmos temores que sentiram naquela época, quando as crianças eram, à força arrancados dos seus braços e não podiam afastar o gesto denunciador daqueles que depois de muito sofrerem não mais podiam confiar na felicidade, vivendo em contínua expectativa e sobressaltos, à espera de novos acontecimentos desagradáveis. No gesto de carinho e amparo dos genros, se notava a manifestação de amizade, sentia, também, a emanação das mágoas, dos pesares, e das dores que lhes implantara no perispírito, quando, com frieza e indiferentismo, destruíra as esperanças, junto das eleitas dos seus corações. Manejados pelos desígnios divinos, algoz e vítima do passado, agora reunidos, em novo cenário, se desenrolavam o segundo ato daquele drama tão pontilhado de cenas trágicas, pranto, desespero, temores. Não existiam espíritos maus e vingativos a serem doutrinados. Era assim o tribunal da própria consciência ante o qual sentia, em todo o terror, o geminar das sementes que semeara e que cresciam, agora, quais espectros a verberarem a sua maldade. Com imenso sacrifício criara as filhas e, ano a ano, orgulhosa da sua obra no presente, via coroados seus sacrifícios de mãe, vendo as filhas se dirigirem ao altar, felizes, sorridentes, ao lado daqueles de quem as separara, um dia, ressarcindo-se de mais um erro cometido, mas não podia, agora, na velhice, sentir o calor de seus carinhos. Uma a uma, sob aflição e esperanças, viu chegar as netinhas para viverem no regaço de suas mães, do mesmo regaço que lhes negaram um dia. Mais erros ressarcidos no negror do passado, mas se via impossibilitada de aconchegá-las ao peito, a fim de receber o calor da inocência, a fim de atenuar o frio da velhice que já se fazia sentir. Levaríamos, eu e o colega, ao conhecimento dos seus a tempestade de remorsos que remoíam aquela criatura. Suas filhas estariam à altura de compreender a sublimidade da justiça divina? Não se envergonhariam da mãe e não se sentiriam humilhadas ante os esposos? Esses, por sua vez, como receberiam a verdade da situação das suas esposas em existência passada? Quantas dúvidas, quantas incertezas! Destruiu almas e corações e veio, pela reencarnação, arrebanhar aquelas vítimas da sua maldade, agora, como mãe extremosa ressarcir o seu erro e receber, por si mesma, o reflexo e os tormentos que provocou. Eis as origens das tragédias que se passam nos recessos dos lares e que a psiquiatria sem a base da reencarnação, se torna impotente para resolver quando, alicerçada nos fatos de existências passadas, poderia proporcionar tanta paz e felicidade. Ele, o colega, compreendeu, que na medicina material, não encontraria os medicamentos precisos para apagar aquelas lembranças do passado. E na medicina espiritual? Sim, na medicina espiritual poderia encontrar a terapêutica precisa, procurando reunir vítimas e algoz em torno do Evangelho, fazendo que procurassem buscar nutrir-se na seiva divina para poderem suportar o fardo da vida terrena. Com o auxílio do esplendor das luzes da verdade, ficarão aptos a se libertarem das iniquidades do passado, para, mais facilmente após o descanso, voltarem para novas caminhadas. Terapêutica? Sim. Não disse. Ide, curai os enfermos e consolai os aflitos. Alcoolismo. O alcoolismo ainda constitui um dos grandes flagelos que assolam a humanidade, desequilibrando as normas de vida, provocando tragédias contínuas e contínuos desassossegos, e enchendo os manicômios de uma percentagem aterradora. Se para a humanidade, esse mal avassalador, penetrando em todas as camadas e nelas deixando a sua marca de tragédias com consequentes desesperos e lágrimas, para a ciência humana, constitui, também, um mal que não tem encontrado barreiras no seu ímpeto assolador e,
Pior do que isso, não tem permitido que se lhe anteponha uma terapêutica criteriosa, capaz de, se não anular os seus efeitos, pelo menos atenuar os seus males. Ainda uma vez, a ciência dos homens entra com seu contingente de culpa, deixando as células e os neurônios intoxicados sem possibilidade para um tratamento eficiente. O materialismo da ciência humana continua sendo o mesmo nesse setor: vícios, o precipício à borda do qual para, com seus apetrechos, temeroso de sondar a voragem, onde suas vistas não penetram, e através de cujas trevas não vislumbram um raio de luz ou um raio de esperança. Alcooísmo, espectro horrendo que paira sobre os lares e a sociedade para deles arrancar, com as garras aduncas, os filhos, os esposos, os noivos, fazendo com que venham participar da sua cruzada imensa, que segue para o país da desgraça, por entre lamentações lúgubres, levando pela estrada do desespero os despojos da alegria e da felicidade. A ciência dos homens, incapaz de um auxílio direto, continua presenciando esse cortejo fúnebre, com dor e desespera por não encontrar um recurso capaz de deter essa marcha ou atenuar as lamentações que se tornam mais sentidas e mais plangentes, quanto maior o número daqueles que reforçam as fileiras de infelizes. Materialidade. Materialidade. Filtro que estimula o orgulho do saber, anuviando a razão e entorpecendo o raciocínio, não lhes permite acompanhar para ir para a sua evolução que segue, indiferente aos desentendimentos humanos. Apegado aos males físicos, esquecem-se dos males psíquicos, ignorando a questão da sensibilidade mediúnica dos indivíduos indiferentes à ação quase avassaladora de entidades desencarnadas e inteligentes. Apoiados na hereditariedade orgânica com suas consequências naturais ou patológicas, esquecem da hereditariedade psíquica, acervo de vícios e intoxicações que o espírito traz de existências passadas. Atribuem ao meio ambiente atual e aos arrastamentos dos amigos de agora, e não se lembram da possibilidade da realidade dos meios e dos arrastamentos produzidos em vidas passadas. Por vezes, apesar de não encontrar uma base sólida em todas essas conjecturas, digamos mesmo, leis para a maioria, nem assim se desviam da velha rotina, procurando outras bases para se firmarem nos diagnósticos e prognósticos. É uma dessas leis e bases principais, a quais se agarram para tudo explicar, mesmo compreendendo a fraqueza dos argumentos, é a hereditariedade patológica. No entanto, o papel da hereditariedade psíquica é muito mais importante, pois sua ação se faz sentir em todo o terreno da patologia. Em referência ao caso de que nos ocupamos, todos os médicos que tratam do enfermo, menos um, atribuem ao arrastamento do meio aliado às condições da vida social, dando o caso como perdido, devido à intoxicação das células e dos neurônios. Longe de nós querermos negar o legado dos pais e entes passados, através de cujas gerações o mal persiste e os vícios se patenteiam. Todavia só esse apoio é bastante frágil, ante aquele que arrasta os indivíduos pela intoxicação, pela hereditariedade psíquica, sem o conhecimento do qual é difícil, impossível mesmo, o saneamento e a luta contra a embriaguez, vício que se impregna muito mais no psiquismo do que no terreno material, orgânico. O alcoólatra leva consigo a herança mórbida, pois no laboratório da natureza, com a morte, o corpo apodrece e se consome, dispersando-se os elementos com a decomposição. A lepra, a tuberculose, o câncer, malhas que se estabelecem no corpo e usufruem dos seus elementos químicos, se dispersam com a transformação, mas os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados no perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego, a intoxicação psíquica. Os primeiros males desaparecem com o corpo, os segundos persistem, pois o espírito não morre, continua sua vida como o repositório dos sentimentos, dos desejos. Morto o alcoólatra,
O seu espírito continua intoxicado e enfermo, tanto que em vida humana o seu vício levou ao manicômio. Nos manicômios do espaço continuará, para desintoxicação perispiritual. O medicamento, a vacina propícia para extirpar a tara psíquica da embriaguez é a noção da responsabilidade, a compreensão do dever, o desejo controlado, a boa vontade, escudos que todas as atuações psíquicas são impotentes para atenuar. Desejar e repelir são vontades inerentes ao espírito, são desejos psíquicos que se devem manter em equilíbrio e, principalmente, nas suas origens e nas suas causas, porque poderia fazer muito mais, ainda, aliviando dores e curando enfermos, aliando esse tratamento psíquico baseado ao tratamento orgânico. No maior número das vezes, esses dois males se reúnem, porque grande parte das criaturas são sensitivas e nos seus leitos de dor atraem entidades que vão aumentar a sua moléstia orgânica. A assimilação fluídica entre os encarnados e desencarnados é um fato, e os sensitivos os atraem pelo pensamento, exteriorizando seus males, pensamento e exteriorização que, abrangendo zonas psíquicas, provocam a aproximação de entidades que, junto aos seus leitos, ora aumenta essas dores, ora lhes fazem sentir outros males, ora, ainda, lhes aguçam os vícios para usufruírem dos bons resultados. Essa assimilação fluídica, agente invisível, não depende de pesquisas de laboratórios e análises, sim, dos trabalhos de investigação, estudando as mediunidades e a alma. Várias observações enriquecem nosso arquivo, observando que provam o prolongamento ou atenuação dos padecimentos de um enfermo de conformidade com a aproximação de entidades, cuja ação se faz sentir ou não, mormente para o caso de entorpecentes, quando essas entidades atuam mais ainda, provocando oportunidades para a aplicação desses medicamentos, dos quais lançam mão os médicos que visam o sintoma da dor. Agem para que a dor seja mais intensa, obrigando o médico a dar mais entorpecentes, porque o espírito que atua é viciado e sente também o efeito da entorpecente. O espírito sobrevive ao corpo, levando consigo todos os sentimentos e todos os desejos, e almas atormentadas pelo vício são verdadeiros tóxicos que se deixam levar para fora da estrada dos bons sentimentos, arrastando também os seus irmãos encarnados, de cujas taras psíquicas se aproveitam em seu benefício. A verdadeira essência da vida está na vida psíquica. Para que a medicina não se veja entravada na sua sublime missão, ela precisa ampliar o seu combate às causas orgânicas, atacando também as causas psíquicas. Para isso precisa investigar e estudar os ensinamentos que lhe oferece o Espiritismo, como as leis da imortalidade e a reencarnação, a fim que a sublimidade da sua missão seja ainda mais eficiente. Consequências do passado. Há tempos por uma colega, nos foi apresentado um senhor já de idade, que viera de uma pequena localidade do estado do Rio, trazendo um filho para se submeter a um tratamento. Meu filho, dizia o ancião, é um rapaz forte, sadio, com 26 anos de idade. Possuidor de bons sentimentos, inteligente, ao contrário dos demais irmãos, tem proporcionado à família um desgosto profundo. O álcool. De uns 6 anos para cá, apesar de conselhos, rogos, remédios e tratamentos médicos, não tem sido possível livrá-lo desse vício. Tudo tenho feito por ele e ainda não desisti dos recursos da medicina e do auxílio de Deus, para fazer com que ele deixe esse vício maldito. Internamos o rapaz e pouco nos demoramos em nos dirigir para o sanatório, ávidos para observação, de assistir a qualquer um dos quadros por que passam estes intoxicados, ou a forte reação, violenta, natural em quase todos os alcoólatras, ou as manifestações do delirium tremens peculiar nos intoxicados inveterados, ou ainda, pelo menos, o abatimento físico, o estado quase pré-agônico da fase final em que se processa a desintoxicação através dos humores orgânicos.
Nada disto pudemos observar. Nem a revolta natural por se ver internado, privado de sua liberdade, nem o estado de insensibilidade, nem ainda as desordens de percepção, com ilusões e alucinações. Nada de incoerência de ideias, nada de atos impulsivos. O que encontramos foi um rapaz tratável, demonstrando fina educação, amável, obediente, senhor de suas ideias, de seu raciocínio, de todas as percepções, de uma criatura normal. Nosso desapontamento de observador foi grande e a curiosidade dos olhos materiais foi substituída pela dos olhos espirituais, transformando o desapontamento em compaixão, pois, antevemos logo, uma destas tristes tragédias que salteiam os lares. Reconheço que faço mal abrigando esse vício, tudo tenho feito para deixá-lo. Mas palavra doutor, tem sido impossível. Ele sobrepuja a minha vontade e me arrasta facilmente. Reconheci o seu mal. Falava sobre o pai, sobre os irmãos e sobre os amigos, envergonhado perante todos eles e, ao mesmo tempo, agradecido pelo esforço que todos faziam para afastá-lo daquele caminho. Alguns dias após, tivemos o relato de sua vida passada e, com ele a origem e o porquê do vício que sobrepujava a sua vontade. Resumindo, eis o resultado do que foi e do que teria de arrastar na vida atual. Em existência passada, muito rico por herança, senhor de vastos latifúndios, ainda moço, foi arrastado por um amigo à casa de uma mundana famosa pela sua beleza. Admirou-se a princípio desta amizade, pois o amigo que o arrastara era irmão daquela que se tornaria, em pouco, sua amante e, mais tarde, sua esposa, pois soubera, com artimanhas e hipocrisias, arrastá-lo ao casamento. Efetuado este, só então percebeu que nada mais desejavam que usufruir de sua fortuna, mas fascinado pelas suas belezas e vencido pela sua habilidade, foi arrastado a todos os antros onde impera o vício, tornando-se em pouco tempo, um alcoólatra inveterado. Perdeu toda a sua fortuna e, com ela, o amigo e a esposa. Apaixonado, na miséria, sempre alcoolizado, tentou suicídio. Não morreu logo devido aos cuidados de seu cunhado, que, arrependido, levou-o para uma casa de saúde, postando-se à sua cabeceira e tudo fazendo para salvá-lo. Durante a sua lenta agonia, presa de sofrimentos horríveis, no seu delírio, não deixava de pronunciar o nome da esposa. Tudo isso para o cunhado que estava à sua cabeceira, não deixava de ser uma demonstração de verdadeira amizade à sua irmã. Arrependido, mas ainda, pelo seu ato de arrastá-lo para os braços da irmã e os vícios mais deprimentes, mormente o álcool, sempre alimentou o desejo de levantá-lo moralmente e esse desejo foi tão grande e tão sincero que, desencarnado ainda o conservou e veio, nesta existência como pai do paciente. Sempre manteve o firme propósito de rampará-lo e tudo tem feito pelo filho, bem caro continua pagando o ato infeliz, que praticou outrora, movido pela ambição do ouro, pois o espírito do rapaz, trazendo consigo a reminiscência daquela vida passada, ante o pai, a lembrança da esposa e do irmão, torna-se mais viva, produzindo-lhe a revolta e, com ela a mágoa, procurando então, esquecimento nos vapores alcoólicos. Como vemos, não se trata de um caso de obsessão. O rapaz é médium sensitivo, e isso contribui para que o seu espírito pressinta, na pessoa do pai, o causador de sua felicidade de outrora. Revolta-se como filho, respeitando o genitor, lhe devota ódio sem contudo manifestá-lo, e sem mesmo saber a sua causa e origem. Trazendo consigo, o psiquismo intoxicado, facilmente é arrastado para a perpetuação do vício. Ciente dos pormenores de sua vida passada, consequentemente da origem do seu vício e da causa primordial atual, a presença do seu genitor não nos foi difícil pelos meios apropriados, levar ao ego do paciente o despertar para o perdão, procurando sufocar a recordação daquele amor infeliz,
influenciando-o para o desejo de um novo afeto, mais nobre e mais sincero. E o conseguimos, despertando seu espírito para a luta futura, fazendo com que procurasse, pelo perdão, não só esquecer o momento de fraqueza daqueles que o arrastaram para o caminho da amargura, como, também, se sublimasse ante si mesmo e seu genitor, em compensação pelo arrependimento e desgostos que não conseguiram abater ou atenuar o desejo de ampará-lo no esforço sacrossanto de fazer dele um homem digno perante a sociedade e um espírito digno perante Deus. E o conseguimos, porque, passado um ano, tivemos suas notícias, em volta com as novas que estava para construir o seu lar, prova de que seu espírito havia lançado o véu do esquecimento sobre o passado, na intenção de procurar, no futuro, um afeto sincero e digno, no qual pudesse apoiar-se para a continuação da vida material, vida de esperança, luta e sofrimento em prol da própria evolução, do próprio aprimoramento. Um lar desfeito. Após 15 dias de internamento para se submeter à desintoxicação alcoólica, delírio e alucinações, já restabelecido, assim se expressou. Pela primeira vez na vida embriaguei-me e assim procedi por paixão. Sim, meu senhor. Sou pai de 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Sou trabalhador, econômico, e jamais deixei faltar algo para os meus, inclusive a educação primária, ofício para os rapazes e todas as prendas domésticas para as filhas. Jamais procurei corrigir os filhos com castigos corporais e não me recordo de ter proporcionado à minha esposa momentos desagradáveis pela minha conduta. Sou capataz. Viajo muito, curtindo agruras pelos caminhos e saudades do lar, tudo suportando, para proporcionar-lhes conforto de pobre para o presente e, se possível, evitar-lhes preocupações financeiras para o futuro. No entanto, considero-me um infeliz, porque ao chegar à minha casa, ao meu lar, após dias e dias de ausência, procurando sentir a alegria dos filhos e o carinho da esposa, sou recebido como um leproso, de quem todos fogem, ou um assassino de quem todos temem. Noto diferença nos seus gestos, nas suas conversas e nas suas atitudes e, na maior parte das vezes, somem para a rua ou para a vizinhança, como que evitando contato comigo. Há uns 3 anos que noto semelhante fato, procurando enganar a mim próprio, atribuindo tudo isso a fatores naturais criados pela minha imaginação, suportando calado, na esperança de dias melhores. Como a minha frequência em casa agora é mais demorada, pois tenho pouco viajado, a situação se torna cada vez pior. Com boas maneiras tenho procurado contornar a situação, inquirindo minha esposa e meus próprios filhos. Dizem nada a ver. Mas, como eu sinto e vejo a situação anormal do meu lar, desejo um exame para mim e meus filhos, esperando que tudo seja superado. Ele, nada de anormal. Caboclo forte, disposto, acostumado a enfrentar as intempéries e consequências das viagens longas, conduzindo o gado pela estrada. Uma filha e um filho casados, uma filha solteira e 3 rapazes e a esposa, nada apresentado de desvio psíquico. Após várias inquirições e muita diplomacia conseguimos a confissão de sua esposa. Se o sofrimento e a mágoa dele são grandes, doutor, maiores ainda são as minhas por ser confidente de meus filhos, porque na verdade eles o temem e o detestam, a ponto de desaparecerem de casa, quando ele se acha na cidade. Razões para isso não as vejo. Tem sido bom, trabalhador, olhando por todos nós, nada deixado faltar, e não me recordo que tenha castigado os filhos, algum dia. Já me apeguei, e já me aconselhei com todos os santos de minha devoção sem nada conseguir. Nossa vida em casa se transformou num verdadeiro inferno. Não querem nem ouvir, e nem falar do pai. Medicamentos, análises e pesquisas de laboratórios, exames de raios-x,
tudo aquilo que a psiquiatria lança a mão como recurso eficiente em alguns casos, nenhum proveito poderão oferecer. Necessita sim, dos medicamentos dos laboratórios do infinito, análises e pesquisas através das obras básicas da doutrina, e exames de consciência, cujas chapas revelarão com mais nitidez as manchas impregnadas no perispírito. Será um passo enorme para a conquista da paz e da felicidade que serão para todos sempre, fortalecidos para o trabalho construtivo na seara do Mestre. Avaliamos a extensão da sua tortura moral, suportando o desprezo e indiferença dos filhos, quando seu coração arrependido tudo tem feito para reconquistar o amor e o carinho daqueles que fizera sofrer. Acha-se preparado para suportar tudo mesmo porque apoiado no divino auxílio no qual crê e confia, terá, no fator tempo, o maior aliado para que os seus cheguem, também, a compreensão das eternas verdades e os transformem em perdão para recomeçar em nova caminhada. Filhos que detestam os pais. Ser rapaz forte, compleição robusto, solteiro, 24 anos de idade, filho de pais italianos, gente simples, trabalhadora e honesta, vivendo há vários anos, cercado pela amizade de todos, em uma cidade do Triângulo Mineiro. Instrução pouca. Desde pequeno demonstra gênio irascível, contra o pai e a mãe, mormente contra o pioneiro com o qual não quer convivência, evitando mesmo a aproximação. Ao contrário, não respeita a velhice do pai, senhor já dos seus 60 anos, cobrindo de impropérios e injúrias, tentando mesmo agredi-los fisicamente e, por vezes sem motivos justificados. Com os amigos e conhecidos demonstra-se um indivíduo perfeito, conversando e tomando parte em suas reuniões, convivendo naturalmente, sem nenhuma demonstração de desequilíbrio mental. Trabalhador e disposto, dedicou-se à carpintaria. Do pai não tolera a mínima observação, o mínimo conselho, demonstrando revolta imediata, insultando o genitor, requerendo intervenção de várias pessoas para contê-los nas suas demonstrações de ódio, insultos, postonaz e furioso, completamente louco, proferindo sem cessar numa algaravia de assuntos, insultos e ameaças, aglutinando lembranças e momentos da política europeia, coisas que desconhece, pois pouco se importa com jornais e tudo ignora do velho mundo. Essas crises são constantes e por vezes duram horas e mesmo dias, sendo então constantemente vigiado, amarrado ou posto sob a proteção de entorpecentes, único meio de que lançaram mão médicos que dele trataram. Diagnósticos e tratamentos têm variado ao infinito, pois a família, sobressaltada, e demonstrando interesse pela saúde e bem-estar do filho, não tem medido esforço e sacrifício para manter a convivência e a paz, no lar, paz e convivência apenas perturbada, por essas crises periódicas e irrazoáveis. Aos conselhos dos amigos e conhecidos, responde com invectivas contra o pai, culpando-o por coisas que todos reconhecem e sabem não serem verdadeiras. Já esteve internado em um sanatório, onde recebeu alta, como curado, após alguns meses de tratamento. São as duas únicas pessoas que provocam essas crises de violência, a mãe e o pai, mormente este último, com seus conselhos ou simplesmente com a sua presença. Cansados e cientes em proficuidade dos recursos, até então procurados, trouxeram-no para esta cidade, recorrendo aos nossos cuidados. Internado durante 30 dias, em observação, nada demonstrou que exigisse internamento e isolamento. Tem memória e raciocínio à altura de sua educação e instrução. Noção de espaço, tempo e lugar. Nada de anormal pelos exames feitos e nenhuma demonstração de desequilíbrio mental. Ao contrário, vivia pedindo para que lhe dessemos um serviço qualquer a fim de melhor passar o tempo. Após este período de observação, cuidadosamente procuramos saber de seus projetos futuros, pois pretendíamos mandar chamar a sua família,
para que o levasse por não parecer necessário seu isolamento. Percebendo nosso propósito de fazê-lo voltar para casa, só então, pela primeira vez, no sanatório, demonstrou tremenda revolta contra os pais, dizendo que a tudo se submeteria, menos viver em companhia de seus genitores. Queria sair sim, para trabalhar, porém para outras localidades, bem longe daqueles que procuravam cercá-lo de carinhos e cuidados. Não gostava dos velhos e semente a sua presença era motivo para aborrecê-lo. Por quê? Ele mesmo não sabia explicar e apresentava motivos fúteis, tão tolos e infantis que não resistiam à menor análise. Mais uma vez nossa atenção foi despertada pela realidade dessas tragédias presentes, consequências de fatores passados. Pedimos a uma entidade amiga para nos orientar naquela emergência, esperando uma explicação para aquele caso em que a nossa terapêutica material era desnecessária, e em que o nosso raciocínio apenas permitia vislumbrar a causa longínqua. Prometeu trazer um de nossos trabalhos, uma entidade que estava à altura de nos revelar algo que motivava aquela tragédia, transformando a tranquilidade de um lar em um ambiente de desassossego e apreensões. De fato, poucos dias depois, tivemos a oportunidade de conversar com um desencarnado. Na minha última existência material, fui pai deste rapaz. Morávamos em um lugar chamado Malhada, em Portugal. Ele sempre foi bom filho, disposto, trabalhador, porém muito genioso e dado a valentias, devido mesmo ao seu gênero de negócios, convivendo com toda classe de pessoas, pois possuía um armazém com grande adega, dedicando-se ao comércio de vinhos, motivo pelo qual fazia constantes viagens à Espanha. Contrariando a minha opinião e o conselho de vários amigos, casou-se com uma moça cujo conceito não era muito bom. Após o seu casamento, aceitou um tio por sócio, no seu armazém e, certo tempo depois de volta de uma de suas viagens, teve desconfianças de que o tio tornara-se amante de sua esposa, manchando o seu lar. Eles de nada desconfiavam, julgando-se únicos senhores deste segredo. Nos dias de convivência que se seguiram, tudo fez para que as desconfianças que o empolgavam se objetivassem em certezas, e, quando convicto de que tudo era verdade, assassinou o tio na adega, retalhou seu corpo em centenas de pedaços e os lançou em um dos tonéis de vinho, no qual pôs uma boa quantidade de ácido para desfazer e apagar os vestígios de seu crime. Em seguida levou também o corpo de sua esposa à adega. Após amarrá-la, abriu-lhe o ventre procurando deformá-la, mostrando-lhe, também o que restava do corpo do amante. Ela enlouqueceu sob tanta tortura e pouco depois morria vitimada pela infecção que lhe produzira no ventre. Desassossegado, temendo desconfianças e consequente prisão de meu filho, aconselhei-lhe a venda de seu armazém, com exceção dos tonéis de vinho, e fomos para a Espanha, conseguindo nesta viagem atirar ao mar aquele que guardava os resquícios de seu crime. Lá vivemos um certo tempo, sempre inquietos, temendo a descoberta daquele crime que eu, como pai do autor do crime e sogro da vítima, fui obrigado a tornar-me cúmplice. Os quadros daquela tragédia havia se estampado tão fortemente em sua imaginação que nunca mais pode ter repouso e tranquilidade. Parecia mesmo que a sombra do remorso vivia bailando à sua frente e lhe apresentando constante as diversas fases daquele crime horripilante, pois às vezes desvairado, dizia estar vendo tudo o que fizera. Ficava agitado procurando tapar os olhos para que a sua vista não continuasse vendo o que estava retratado em sua imaginação. Desgostoso, desorientado, bebendo muito, morreu, aos poucos em estado lastimável. Pouco depois, também já velho, cansado e torturado com aquele série de acontecimentos que me abalavam os nervos, desencarnei ainda na Espanha. Decorrido muito tempo que não se marca no relógio da eternidade, vim à procura de minha mãe e irmã que se havia reencarnado neste país,
e que as encontrei também e tenho presenciado a tragédia de suas vidas, pois o seu pai atual foi o seu tio, e a sua mãe nada menos que a sua esposa, naquela existência. Tenho pena da tortura que ele sofre e provoca, mas os desígnios divinos são sábios e justos. Há quanto tempo isso? Não sei, ao certo, meu senhor. Todavia, para sua orientação, digo que ainda pagávamos impostos à coroa real. Mais uma tragédia desvendada, e cujas consequências explicáveis só poderiam ser retiradas dos abismos das existências passadas, pois o presente não possui elementos capazes para orientar a patologia e consequente terapêutica. Inúmeros médicos haviam examinado e tratado o rapaz e todos os recursos materiais tinham sido tentados, se não para restabelecer a paz naquele lar, pelo menos encaminhá-la. Diagnósticos e prognósticos, baseados em teorias e conceitos dos mestres, foram dados e previstas. Nenhum deles veio demonstrar e provar a razão dessas teorias e conceitos, contrariando, ainda uma vez, a marcha dos estudos e das investigações materiais, na demonstração da fragilidade dos pilares em que se assenta a ciência material. Tudo aquilo seria verdade? Não passaria de fantasia e história arquitetada por um cérebro fértil em imagens, acontecimentos e tragédias improváveis. Não seria difícil continuar com nossas observações e investigações e, para isso, escrevemos à família do paciente, para mandar buscá-lo avisando previamente que não viessem os pais, e sim um irmão parente ou amigo. Uma semana após veio um irmão. Fizemos um relato completo sobre a passada existência das personagens em foco. Da melhor maneira possível, fizemos-lhe ciente, assim, de que a convivência do paciente, junto dos pais seria problemática. Levasse-o e tentasse, mais uma vez. Certo continuassem as manifestações de ódio e rancor contra os pais, afastassem o paciente do convívio da família, permitindo que fosse trabalhar alhures, porquanto a recuperação dependia dele mesmo, jamais de drogas médicas. Aconselhámo-lo, fazendo com que ficasse não só par de sua existência passada, como também que se esforçasse para dominar os ímpetos de cólera, procurando seguir o caminho do perdão, fugindo assim da estrada do ódio e da vingança. Em indivíduos de uma certa educação e compreensão, esse relato seria motivo bastante, talvez, para que disfarçassem, pelo menos amenizassem as manifestações contra os pais. Ele, porém, mentalidade aquém da normal, sem noção de doutrina, materializado bastante para pagar do seu espírito a afronta contra o seu lar e a desventura pela qual passou durante o restante da sua existência passada, pouco ligou para esse relato. Tolices. Mesmo as respostas que dão os pseudo-sábios e os pseudo-cientistas, imbuídos de orgulho, sabedoria e conhecimentos profundos. O paciente recebeu o irmão com alegria, embarcando rumo ao seu lar. Poucos dias depois recebemos suas notícias, por intermédio de seu irmão. Fez toda a viagem alegre, satisfeito, arquitetando seus planos futuros para empreendimentos sãos e criteriosos. Chegando em casa, porém, ante a presença daqueles que em eras anteriores haviam sido os causadores da sua infelicidade, ao ponto de levá-lo ao assassínio e ao arrastamento pelas sarjetas, espírito ainda desperto e incapaz de perdoar, relembrando-se de todos os horrores passados, explodiu em cóleras e invectivas, trocando a bênção e o abraço filial pelas demonstrações de maldade e asco. Durante um mês continuou com as demonstrações de repugnância contra os pais, mostrando desejos de afastar-se deles. Era a lembrança do passado o único fator mórbido da sua infelicidade, lembrança que junto dos inimigos se materializava, impressionando fortemente o seu espírito, espelho em que girava os acontecimentos, relembrando-lhe a traição, a desonra do lar, o assassínio, a vida de desassossego, e a desventura que procurava desafogar em álcool.
Impressionados com mais essa demonstração de revolta e cientes do nosso aviso, mais uma vez resolveram seguir nossos conselhos e facilitaram a sua ida para outra cidade, onde permanece até o momento presente, um ano após, entregue ao seu trabalho, rodeado de considerações e amizades por fazer jus a elas, com o seu proceder correto e sua conduta sem mácula. Mais uma vez estava provado o valor da reencarnação em face da psiquiatria, demonstrando em todo o seu esplendor a eclosão de ódios e lembranças que dormitavam no psiquismo intoxicado. Temos pena desse filho que vive fora do lar, sentindo a falta de um carinho de mãe e os conselhos sábios e desinteressados de um pai. É possível que no seu isolamento derrame lágrimas sentidas. Lastimamos também aqueles dois velhos que, juntos, choram a ausência do filho que estimam e queriam continuar embalando, com seus cuidados e todo o seu amor de paz. Juntos vieram nesta existência material, a fim de redimir culpas passadas. Até agora não foi possível, pois o ódio de um não pode ser atenuado, porque ainda não aprendeu a perdoar, e a evolução dos outros ainda não foi bastante para sofrer humilde e resignadamente a revolta daquele que é carne de sua carne e sangue de seu sangue. Deixemos que a sombra do manto da justiça divina continue sobre essa tragédia passada. As lágrimas que ambos derramam, nas noites de isolamento e saudade, serão bastante para apagar do coração de um, o ódio, e dos outros, o orgulho. Nova existência irá reuni-los novamente a fim de que mais evoluídos, e com maior compreensão, possam apagar de seus espíritos a lembrança que aquele passo errado que a materialidade converteu em tragédia horrenda, no fundo de uma adega mal iluminada por uma candeia cuja luz bruxuleante irá apagando, na memória de todos aquelas cenas que se estamparam tão fortemente nas suas imaginações, nelas permitindo a entrada da luz divina do esquecimento. Nova era virá de paz e sossego, tranquilidade e harmonia, sobre a sombra benéfica do manto divino do perdão. Um lar feliz. Forças estranhas, poderosas, inexoráveis, é que presidem a formação de um lar. Forçam encontros, agem por atuações, provocam situações, despertam interesses, aguçam os sentidos. Lançam mão de todos os meios para o reencontro de almas que necessitam sob o mesmo teto conviver, entrelaçadas, para que possam resgatar as faltas passadas. Espíritos inimigos pejados de faltas, e ações menos dignas, são impelidos uns para os outros, a fim de que juntos, após preparos prévios no espaço, venham se libertar do ódio, das mágoas, das torturas morais, dos deslizes. Relâmpagos de reminiscências, por vezes provocados por essas mesmas forças, como atos experimentais, iluminam o palco do lar, descerrando as cortinas da reviviscência, deixando que os quadros passados se estampem com todos o seu cortejo de horrores ou atos dignos. Nesses instantes, os seus componentes, artistas do palco da vida, se estremecem e dão provas das suas capacidades evolutivas, deixando que as lágrimas das torturas morais afoguem as suas dores, demonstrando perdão e consequente melhoramento, ou se deixam empolgar pelos antigos atos e ações repentinas, demonstrando revolta ante o inimigo presente, o algoz que convive sob o mesmo teto. Esposos e esposas, filhos e netos, parentes por vezes, ante aqueles quadros que lhes são apresentados em determinadas contingências da vida, ou se unem ainda mais, pela compreensão mútua de necessidade de perdoar, para evoluir, ou se chocam destruindo o lar com consequente falha de mais uma existência terrena. Ou se elevam na escala da perfeição, ou demonstram que ainda não se acham preparados para a ascensão a que estamos todos sujeitos. Alguns componentes de um lar tudo fazem e a tudo se submetem para que as explosões não destruam a afinidade, a paz e a tranquilidade do conjunto. São por vezes, espíritos amigos, elevados e desprendidos, que reencarnam naquele lar com a finalidade de forçar e manter a união entre todos.
cumprem sublimes missões. Se todos os componentes de um lar pudessem vislumbrar essas verdades divinas, procurariam, apesar de todos os acontecimentos desagradáveis, manter a harmonia e deixar que o perdão sobrepaire a todos os acontecimentos desagradáveis. Se pudessem vislumbrar essas verdades, sob pena de torturas, mágoas e desassossegos, jamais se desesperariam, contribuindo para a eclosão e consequente repetição daquilo que os impeliram para a nova reencarnação sob o mesmo teto. Evitariam demonstrações de desconfiança, orgulho, vaidade, prepotência, curiosidade, ciúme, crítica, fatores de destruição que desagrega, substituindo-os pelas demonstrações de amizade, carinho, simplicidade, confiança, amparo, estímulo, fatores de soerguimento moral que sublimam. Nos momentos de alegria sorririam juntos. Nas desventuras se uniriam, ainda mais, para que melhor enfrentasse as vicissitudes da vida. As esposas representariam estímulo para o trabalho dignificante, os esposos motivos de orgulho para as maiores concretizações, os filhos os zelos poderosos a resguardarem mais e mais o convívio amigo e sacrossanto. Tudo depende por vezes de uma palavra amiga, de um conselho sincero. Havíamos sido chamados com urgência, em uma fazenda do estado de São Paulo, bastante retirada de Uberaba. Devido a pequenos e comuns acidentes de automóveis, só chegamos altas horas da noite. Após ver, examinar e medicar o enfermo, reunimos-nos em vasta varanda da casa da fazenda e, prosa agradável, não sentimos o passar as horas, e só despertamos com a claridade do dia que recomeçava seu ciclo. Ligeiro repouso para a volta, um lanche e as despedidas. A alegria e felicidade daquela família proporcionavam um ambiente tão agradável para todos, que representavam uma espécie de oásis de paz e tranquilidade espiritual. O chefe da família, ancião, curvado pelo peso dos anos, vitimado por um derrame cerebral, há anos sofria as torturas de uma paralisia, vivendo numa cadeira de rodas. A esposa, já de idade, mas ativa e diligente, era a que dava mais alegria à casa. 3 filhos, já homens, é que superintendiam todos os serviços da fazenda, cada qual encarregado de um setor, na parte da agricultura, criação de gado, plantação de café. 2 filhas, moças, solteiras, auxiliavam a mãe nos serviços caseiros e trabalhavam intensamente no serviço de fabricação de queijo, manteiga, farinha e criação de aves. Para homens e mulheres o trabalho era intenso e muitos se condoíam daquelas criaturas jovens e moças, a se estilarem num lugar tão longe dos centros de divertimento. Os velhos se viam rodeados de tanto carinho que as suas idades desapareceriam, ante a alegria da moça, os risos felizes e as brincadeiras contínuas dos filhos. Quando o velho nos viu, os seus olhos se orvalharam de lágrimas que caíam sacudidas pelos soluços. Por quê? Alguns anos antes um amigo trouxera-o de automóvel até Uberaba, a fim de interná-lo no sanatório. Já bastante paralisado do lado esquerdo, completo definhamento orgânico, maltratado, um molambo humano, quase carregado nos braços possantes de seu auxiliar. Auxiliado pelo companheiro, com dificuldade extrema, foi desenrolando os acontecimentos da vida. À custa de trabalhos intensos e contínuos, economia que chegava à raia da miséria, foi aumentando aos poucos o seu trato de terra, suas plantações, criações. À proporção que os filhos cresciam, notava por parte de todos o ódio e o desprezo contra ele. Já possuidor de fortuna regular, envolveu-se com uma criatura de vida livre em suas viagens constantes. A transformação de vida produziram desconfianças na família. Descoberto, foi abandonado pela esposa e filhos. Propriedades entregues a poceiros, aos poucos se tornaram abandonadas, caindo em ruínas. Entrega nova vida com a amante, pouco ligava aos seus interesses.
desgosto com a família que constituíra, advogado para uma possível repartição de terras, continuamente atormentado por dívidas que se iam acumulando, e abandonado pela amante que nada mais podia usufruir, entregou-se ao álcool vivendo isolado na fazenda, sem atividade, desencorajado. Logo depois, um derrame cerebral com consequente paralisia, acabou por ensombrar mais ainda os seus dias.